dentro daquilo que poderá ser, obviamente, no futuro. Pronto, só estas duas questões, né, em relação a alguma correção. Ok? Para mim o vosso trabalho está avaliado aqui, não, mas gostaria muito de, pessoalmente, e até por questões de ordem relacional, ver isto de facto projetado e elevado. Ok, obrigada eu. Pronto, eu não tenho questões a colocar. Teresa? Teresa, acabou a nossa maratona? Sim, infelizmente não vi a última parte, nem os comentários dos professores. Ok. Eu depois... Caiu, pronto, fiquei cancelada, aflita. Ok, não há problema. João, desculpa, são sempre gravadas, não é? Depois, sim. Depois serão disponibilizadas. Portanto, depois irá ter acesso. Ok. Obrigada. Diga, desculpa. À noite falamos. Sim, ok. Obrigada, Teresa. Não basta lançar. Não, Sim, já terminou. Vocês agora têm que lançar na plataforma. Obrigada, beijinhos, senhoras. Tem que estar disponível na Depois plataforma. falamos. Porque é o único Muito obrigada. Há um problema grande. Obrigada, um grande beijinho, senhoras. O tamanho do ficheiro. Pois. O tamanho do ficheiro. A questão é a seguinte, a UED não permite ficheiros muito grandes, não é? Aquilo que nós fizemos... Pomos um link para o YouTube. Não, eu posso é converter. Posso converter. Mas vai perder qualidade. Vai perder qualidade. Não. YouTube não. YouTube é simplesmente A avaliação é separada, a avaliação vossa que é feita de forma separada da avaliação do trabalho. Agora, no caso, eu tenho que ter um suporte. Obviamente eu tenho que ter acesso ao vosso vídeo, não é? Portanto, embora não seja uma coisa que... Mas, seja como for, nós vamos trabalhar na sugestão do professor Jaime e fazer aquela fichinha de interpretação. E depois sempre vamos fazer DVDs e entregamos um a cada professor para poderem usar. Se não conseguirem colocar de outra maneira, se não conseguirem que a gente tenha acesso direto, um DVD deixam ficar no... Ok? O mesmo acontece. A sua apresentação, contrariamente aos dos colegas que não precisam apresentar, mas eu preciso da vossa apresentação porque eu não tenho mais nada em termos práticos. Pesada, tem aquelas. Mas também, por exemplo, uma CNR pode ficar só um link, não precisa ser qualquer Ou ligação. então faz uma gravação em CD e deixa ficar assim. Está bem? Ou então manda por sistema, manda esse link. Tenha que ter acesso. E depois ela tem que descarregar no mundo ou suor. Depois tudo aquilo que for muito Eu não tenho por mim, muito bem, mas ela ainda não. Ok? Pronto, em relação, ficou claro, vocês têm mesmo que me. Não, mas a pessoa não tem essa possibilidade. Então, depois trazemos os vídeos, depois do clipe para cá. Depois, logo à tarde, eu vou pedir ao João, já falei com o segurança, está aberto até às 7. Pronto, o João, se não quiser vir cá acima hoje, não tem importância. Pronto, guarda. Também são só 3 livros, 4 livros. Cá acima, não há problema. Pronto, e depois deixava no meu gabinete, ele já faculta a chave. Ok, e quer que eu deixe no seu gabinete? Exatamente. Isto porquê? Para não haver riscos de acontecer nada, eu já expliquei que já houve alguns incidentes. Termina o clipe. Ok. Venho cá trazer, deixe-me Pronto, está aberto até às 7, eu já lhe dizia, ele abre a porta do gabinete. Eu tenho que ir à escola à mesma. Ainda tenho coisas para ir. Tem é que, repare, isso não cabe em lado nenhum, portanto tem que deixar a segurança, mas eles são ocupados. Tem até uma caixinha para largar estes trabalhos, está bem? Não sei. Ok, está bem? Vocês querem deixar aqui qualquer coisa? Posso terminar? Pode. Nós temos de procurar informar sobre culturas, o que é que está na moda, o que é que não está na moda, estudos científicos. Há um estudo científico que nós damos, que é na área de etnologia, que é, e mencionamos quase sempre, que é quanto tempo acham, os homens, que uma mulher o aceita ou não aceita. Ela hoje pode estar casada, mas aquela chamada ligação, aquele bond que são criados, aquela interação, quanto tempo acham, as senhoras também podem responder, em média, que dura para ela dizer sim, é um potencial, um dia na vida, até que fosse o último homem, eu poderia estar com ele ou não.
Diga. Disse bem, agora quantos? Não sei. Disse segundos. Sim, eu também diria segundos. Muito bem. Quantos? Muito importante a matemática, está bem? Isso depende de muitos fatores, os segundos. Quantos segundos? Há um exercício que nós fazemos para os homens pomos mulheres, muitas fotos, e para as mulheres pomos homens, muitas fotos. Eu não vim preparado para uma aula tão extensa. Quantos tempo? Pode variar. A velocidade da luz é mais rápida do que a luz. Ou seja, até ela abrir a boca há muita coisa que pode mudar. Estamos a falar só de fotografias ou da pessoa? Diz tanta coisa que eu só lhe pedi um número. Mas estamos a falar em fotografias ou em figuras? 7 segundos. É um pouco mais que isso, mas é o suficiente. É extremamente rápido. Está bem? Os animais funcionam ao mesmo ritmo que nós. Está bem? Só que os animais... Os cães são dos animais. Nós utilizamos o cão por ser um pilar muito forte na nossa sociedade e muito fácil de manusear e de funcionar com ele. O animal aprende da mesma forma que o humano, devido à evolução que foi concebida para o cão, através do homem. Ele aprende da mesma maneira que o homem, através de associações. Tudo o que é certo e o que é errado. Desculpa, disse há pouquinho que para treinar o cão é 1 ano. Um cão destes, um cão nesta área específica. E a falar que estes cães, estes animais são treinados através de reforço positivo, de estímulos, nós temos de saber eles passam certamente por fases de treinamento. Há fases específicas desde o momento em que o cão chega. Não, desde o momento em que nasce. O primeiro dia ele é avaliado. Ele nasce dentro da vossa empresa? Nós, através de criadores. Nós estabelecemos protocolos com esses criadores e não funcionamos com mais ninguém. Em que o deixamos autonomamente com o seu novo dono, 1 ano. Quais são os passos que este ensino leva? Isto é uma curiosidade. Sim, é uma boa questão. Porque recentemente no filme Mandela, nem foi no Mandela, foi no Gaiola Dourada, chegaram 4 pessoas, cada um com o seu bicho. Um deles, cachorro, estava na mão da dona autonomamente há 2 ou 3 meses. A dado momento ele percebeu que o chão estava encerado. Ele zarpou da mão da dona e a partir daí fez ski de um lado para o outro do cinema até bater com a cabeça na parede da frente e ficar com os 4 pés, patas e a barriga no chão. E eu questionei-me se aquele cão estava em situação de autonomia para ser entregue a um dono sério. Eu gostava de saber essas fases. Ui, espera lá. Não, a questão é específica. É que eu estava a pensar num cão qualquer. É específico. O cão, tendo esse comportamento, não deveria ter sido entregue. Foi a conclusão que eu cheguei. No entanto, todos somos humanos e ninguém é perfeito. E os cães também. Exato. O que é que eu obrigo, ou a minha metodologia de funcionamento interna é todos eles têm de ter X tempo com o cão e após isso rodam. Porque o cão passa por 4, 5, 6, 7 pessoas. A cadela preta que aparece na foto passou já pelo menos por 10 mãos, 10 treinadores, 10 pessoas a treiná-la. Treinadores. Ou pessoas que estão em formação para serem treinadores. Porquê? Porque a Lara tem um ritmo de vida, o Jaime tem outro. E treino é esse? Vai para a casa das pessoas? Sim. E todas elas têm bases, diretrizes. Aqui o importante é, o cão vai viver na minha sociedade. Nos autocarros, nos elétricos, nas panelas, nas frigideiras, nas televisões, nos elevadores, nas escadas, nos sofás, nas camas. Tudo artificial à natureza. Então, os cães passam pela mão de cada um deles por isso mesmo. Porque a casa de um tem mais cheiro, outro tem menos cheiro, um tem mais mosaico, outro tem... Sim, diga.
Os cães são treinados em todo e qualquer contexto. Pergunto isto também por uma situação mais ou menos semelhante em que eu estava na praia com um dos meus cães e ele estava a nadar e uma senhora cega veio ter connosco com a acompanhante porque tinha muita pena porque o cão guia dela não a acompanhava à água, que tinha um terror absoluto de água. E pronto, ela tinha muita pena e teve a brincar até com o nosso cão. Nós temos imensas regras, para dizer a verdade, mais do que aquilo que desejávamos. Mas como estamos a lidar com a nossa sociedade, eu tenho que privilegiar sempre o humano ao animal. Quando eu vos disse que temos de reforçar todo o trabalho de hoje para o futuro, é que eu tenho de providenciar ao animal todos os tipos de situações prováveis e improváveis. Hoje em dia nós ainda não temos praias adaptadas ou concebidas para os deficientes poderem tomar banho numa praia pública. No Brasil, pelo meu conhecimento, é a primeira praia, mas é claro que é numa zona turística, é numa zona muito frequentada por portugueses, por turistas, não por brasileiros. No entanto, como existe um suporte financeiro no turismo, o Nordeste do Brasil está a ser adaptado, então conceber a primeira praia adaptada, em que tem 2 ou 3 nadadores para cada pessoa deficiente para poder trabalhar, para poder tomar banho numa cama, não é numa cama, é numa cadeira ou numa banheira adaptada à água. São projetos realmente inovadores e importantes. Nós temos de estar sempre em conhecimento e acesso ao mundo, a tirar proveito ao máximo das tecnologias, gerir o nosso tempo da melhor forma. Mas existem regras que nós não devemos, por muito benéfico que seja para a pessoa, nós não devemos expor o cão a esse tipo de situações. Porque o humano, por vezes, é egoísta, se não mesmo muito egoísta, e esquece do bem-estar animal. E o cão estar 3 horas com uma camada de um casaco de peles, vestido à boca como se fosse para a neve, na praia, não é viável. E aí muitas pessoas, ou muitos treinadores, ou as associações internacionais, não os treinem ou não o permitam. O que acontece é, o seu caso específico, a senhora disse que tem muita pena que o cão não acompanhe para a água. Simples. Será que ela depois tem condições para levar o cão molhado é que pode ser, ou é confundido com o cão de uma pessoa qualquer que não tenha nenhum tipo de necessidades físicas. Estou a perceber. Nós vamos não levamos o cão à praia connosco, nós vamos à praia com o cão. Exato. Vamos lá à praia e iremos embora. Eu digo muitas vezes isso. Quem é que quer ir à praia? És tu que queres ir à praia ou é o cão que vai à praia? No nosso caso seria o cão. Se eu levo o cão para a praia, eu levo no inverno. Tenho 6 meses ou 7 meses de verão. Ou 8 meses ou 9 meses de praia útil para o cão ir à praia. Outra coisa é eu ir à praia e sacrificar um animal que não tem culpa nenhuma. E só lá. Que se todo o seu treino é feito para me agradar. Para estar sempre contente, sempre disposto, sempre quero mais trabalho, gosto de mais trabalho e acompanho-te até ao fim do mundo. Portanto, não é saudável para o animal. Nós temos algumas regras de bem-estar animal, está bem? Sim, e em relação, tenho mais uma questão em relação ao treino do animal. Portanto, esses cães passam o primeiro ano de vida com treinadores, não é? E eu que sempre tive cães, não é? O primeiro ano de vida, bem, os animais adaptam-se sempre bem, mas eles vão se afeiçoar a pessoas e depois vão para um lado de uma pessoa completamente desconhecida. Como é que é a adaptação? Quantos namorados teve até agora? Como? Quantos namorados teve até agora? É só uma questão clara, está bem? E depois pode arranjar um e vive para o resto da vida com o mesmo. Está bem? Okay. Aqui a questão é, o animal tem um dever cívico. Mas o cão quando vai para esse primeiro ano para si, eu disse há pouco, é egoísta, o ser humano. Esse primeiro ano realmente não interessa nada. Eu pego no seu cão ao fim de 3 dias, o seu cão é meu. Não quer saber de si, não quer saber de mais nada e só me venera. Temos aqui a Lara, tem 2 rottweilers e o cão dela é complicado em casa, afinal, depois de eu ir lá uma vez, deixou de ser complicado em casa com qualquer pessoa. Está bem? Mas esses cães, pronto, eles criam um elo de ligação, sim. Mas não deixam, são sempre trabalhadores. Sim, mas dentro do trabalho tem momentos de bem-estar.
têm de estar sempre predispostos. Os próprios donos têm de ser treinados também. Existem mais regras do que se pensa. Um cão guia só pode trabalhar até 6 horas por dia máximo. É um luxo. Não é? Um cão de assistência, se eu tiver 8 horas de trabalho, ele leva 8 horas de trabalho, mais o trabalho de dia a dia de casa, de companhia. Um cão de serviço, se calhar, é o que é o mais escravo de todos. Pode-nos explicar a diferença entre esses 3 cães? Sim. O cão guia só trabalha com pessoas com deficiência visual. Ponto. E são sempre da mesma raça. Ou quem é que escolhe? Tu vais ser guia, tu vais ser isto, tu vais... Isso é uma coisa diferente. Raça. Sim. E o destino final do mesmo. Eu queria saber se são coincidentes ou não. A raça, nós em Portugal privilegiamos os labradores e os golden, está bem? Eu privilegio os labradores e os golden. Permito a todos os meus futuros colaboradores que tenham os seus próprios cães, se existirem projetos específicos em que o cão que tem possa ser uma mais-valia, introduzo-os, está bem? Mas só labradores e golden. O destino final do cão é através das fases que ele tem. Existem testes. Existem... Tipo psicotécnicos. Sim, pode. Psicotécnicos e psicológicos. Nem psicotécnicos, mais psicológicos. Porque o cão tem de ter respostas específicas. E são ao milímetro, está bem? São ao milímetro do género. Um cão com 20 dias, como é que ele abocanha uma folha? Agarra, danifica, morde em excesso, deixa os seus dentes vincados ou não? Se esse cão não deixa os dentes vincados, vai para serviço. Ou melhor, é sinalizado para ser um cão de serviço, que é um cão que ajuda pessoas com deficiência motora. Está bem? E depois, a terceira era os cães de intervenções. Um cão de intervenções é o cão que vai ter de... Diga? Não. Os de assistência são todos, desculpe. O de serviço. Dentro dos cães de assistência temos cães de guia, cães de terapia, cães de serviço, portanto, cães de alerta, cães de sinal. Esse é a base. É o primeiro patamar. E a partir daí vem todos os outros. Está bem? O cão de serviço é o cão de deficiência motora, o cão de deficiência visual é o guia e depois os cães de intervenções assistentes para animais. Também treinam cães de orelha? Então, o cão orelha. Cão orelha é o cão para as pessoas surdas? Cão de surdo, sinal, sim. Treinamos. Ele está dentro dos cães de alerta, porque ele dá um sinal, ele dá um alerta para alguém. Portanto, pode ser para oncologia, diabéticos, epiléticos e pessoas com deficiência auditiva. Sim, surdos. Está bem? Dentro gostava que pudesse enumerar algumas vantagens dentro de criação de animais, como apareceu ali, já me falou em roedores, já me falou a guia e uma galinha, que não me falou a galinha. Sim, eu já te explico o que é a galinha. A galinha e os cães. Tipo, que vantagens? Eu sei que porque nós falamos muito da parte da relação, mas... Que resultados é que eu observo no imediato? Exatamente. Ora bem, se eu vier aqui hoje vestido todo de preto, se calhar ninguém me vai identificar, mas se eu vier todo vestido de preto e com um cão, toda a gente vai fixar a minha cara. Porque a próxima vez vão procurar onde é que está o meu cão. E é isto que as pessoas fazem. Tá bem? Qualquer pessoa. Porque, como eu disse, o cão facilita a comunicação, serve de motivador, de motivação e é o próprio reforço. Portanto, o cão tem estes 3 pontos em que se torna um pilar do seu funcionamento. Eu vou a um sítio, estamos a falar de pessoas com demência profunda, Alzheimer profundo, eles fixam-me a mim, sabem o que é que eu trago, sabem quem eu sou. Poderão não saber o meu nome, o que é que eu faço, mas sabem que eu venho acompanhado sempre pelo cão. Isto é claro, quem quiser depois da área de Lisboa, contactam-nos, mandam um mail para... Depois posso deixar o meu e-mail, mais direto. J. Vasconcelos, se quiser. Depois pode. Não se preocupe. Depois o professor partilha convosco o meu e-mail. Comprovamos isto na nossa apresentação. Comprovamos isto. Ok. Por e simplesmente. Nós não queremos revelar, não deixamos a segredo revelar. Está bom. Estou à vontade. Podemos. Então foi o seguinte. Há uma altura, nós utilizámos a cadela do Renato. Era quase um adereço, um preenchimento. Uma altura em que aparece
uma rapariga. A primeira cena dela. A primeira cena, ela vai a passear a cadela. E nós metemos uma pessoa a fazer. E na segunda cena, em que repete a caminhada que fez, exatamente igual, vai sem a cadela. E a associação que fizeram foi. A primeira coisa que disseram, então a cadela morreu. Mas não, por acaso. Não, foi só. Foi porque. Não, mas disse, a cadela nem tem nada a ver com a história. Pois nada, mas a pessoa também disse que as pessoas que passeiam os cães é sempre à mesma hora, portanto é sempre uma coisa que. Nós trabalhamos. Deixem-me então ver se eu não deixo nenhuma pergunta para trás. As fases de treino, não é? Ainda não respondi. Certo? Então. Tem a ver com a fase de evolução do cão. Tá bem? Mais da sua parte mais científica, mais natural. Os cães passam por uma fase como os humanos, em que são cachorros, são infantis, não sabem andar bem, são muito fúteis. Com que idade começam a ser treinados? Desde a mãe. Como é que se treina desde a mãe? Quer ter filhos? Tem filhos ou não? Então, quer ter filhos? Faça uma alimentação saudável. Não fume, não beba e não saia à noite. Ok, não quero ter filhos. Começa por aqui. Não estou a dizer que as outras pessoas não possam ser. Ok? Só que, para aumentar ao máximo a probabilidade de ser uma mãe mais saudável, não é uma melhor mãe, é uma mãe mais saudável, eu faço isto. Só com determinados criadores. Daí sim, os criadores têm de preencher os nossos pré-requisitos. Têm de estar interessados e tem uma cláusula que os vincula. Por cada ninhada que eles façam, têm de nos ceder 2 cães se nós assim o desejarmos. Portanto, é algo caro. Cada criador com o qual trabalhamos, os cães em média custam 1.500 euros. Portanto, ainda é um bom valor que eles nos disserem. Sim. Há bocadinho falou naquela cadela, acho que foi preta, e disse que ela passou por 10 mãos antes de ir para Rondônia. Não, ainda não foi para Rondônia, nem irá. Pronto, passou por 10 mãos, era aqui o que eu queria até o momento, sim. E essas 10 mãos são de pessoas? Pessoas que se inscrevem, que se voluntariam para receber o animal em casa, fazer uma rotina com ele? Não, isso é considerado voluntariado. Está bem? Então, quem é que são as pessoas que são potenciais colaboradores nossos? São tudo na vida está sempre nós estamos sempre a ser avaliados por tudo e por todos, está bem? Então, uma pessoa inscreve-se como a Lara, inscreveu-se há um ano para trás, em janeiro começou um curso, acabou em junho e a Lara, ao longo do curso, sempre mostrou interesse em vir trabalhar com aprender mais sobre e isso é avaliado indiretamente. Como? Cedemos-lhe um cão da instituição para ela treinar ao longo do curso. Conforme vá evoluindo, correspondendo, mostrando-se interessada, tirando dúvidas, mostrando que tem dificuldades com... isso são fatores positivos ou negativos para o caso que será a ser avaliado, mas são pessoas que normalmente tiram formação connosco para poderem saber o que é que está a ser feito. Isso é uma espécie de estágio. 2 em 1, 3 em 1. Aprendem a ou não? Ora bem, neste momento serão... Eu é que serei o remunerado. Porquê? Porque estão a pagar como mestrado para aprender. Está bem? Então, neste caso, eles treinam... A Lara já era treinadora, está bem? Antes de ir para as nossas mãos. Já sabia treino. Só que aqui aprendeu uma componente do treino ligada ao comportamento. Eu digo-lhes, não faças isto, porque se fizeres isto, a consequência vai ser esta. Do género. Um teste do ioiô. Deixem-me ver como é que eu posso vos pôr na prática. Teste do ioiô. Fazer paralelismos é o mais fácil, mas às vezes torna-se complicado. Sim, mas isso teria de ter cá a cadela. Nós só temos assim 5 ou 10 minutos mais. Se nos pudesse dar aquelas
Eu queria fazer mais uma pergunta. Façam todas. Não podemos fazer muitas agora. Não, é curtinho. Diga. Disse que todos os animais que treinam são animais que vêm de criadores. Eu não posso, por exemplo, imaginemos que eu tenho... Das associações, não aconselho. Não era isso que eu ia dizer? Não. Das associações? Não, eu ia dizer, tenho um cão que é meu, eu sou surda e decidi que quero que aquele cão seja um cão pode da alerta. certificá-lo através de nós, mas publicamente não. Ele não pode ir uns meses ter com vocês para o treinar? Não há aconselho. Não há aconselho? Não, porque isso vai ter um encargo superior a si, para si. Excesso. Em média, se ele vier uns meses, o que é que pensa aí? Quantos meses pensa? 6 meses? Não, 8 meses. Em média, estou a falar de um caso que eu conheço, por isso é que eu disse faz custa em média 700 a 800 euros por mês. Não se justifica. Só há um em Portugal, não é? Que eu saiba, sim, e é precisamente isto que eu estou a falar. Já era um cão da pessoa que foi 8 meses para a associação. Não, foi para Animas. Sim, e nós não apoiamos porque a Animas é voluntariado. O problema do voluntariado é que esse cão, trabalho em 3 meses e os outros 9 meses ando a passar por mãos para ver se é viável e se funciona. Eu, João, trabalho em 3 meses, mas depois tenho que ter testes de variedíssimas pessoas que me façam testes para ver onde é que está realmente a falha na aprendizagem do trabalho. E onde é que o cão começa a ganhar vícios incorretos e começa a perder qualidades e não começa a cumprir o seu trabalho a 100%. Um treinador como a Lara anda 6 meses com o cão. Ao fim de 6 meses, ser acompanhada até estar no nível máximo ela de conhecimento, os outros 6 meses vai circular por 4 ou 5 casas em que as pessoas, como o Jaime ou como o Rafael, vai só, eu digo, cada vez que o telemóvel tocar, verifica se o cão vai ter com o telemóvel e volta. É só isso de verificar. E se ele raspa as patas? Se ele raspar, faça-lhe uma festa, vai buscar o telemóvel. Ele anda 6 meses nisto. Para eu ter o profissionalismo e a qualidade de que o produto que sai para o mercado é viável. Isto é a minha regra interna. Mas para isso eu tenho também que ter outro suporte financeiro que me permita funcionar. Nós não funcionamos só de uma forma. Nós temos de criar alicerces e bases financeiras para poder suportar a ação social de uma forma correta. Para terminar, a galinha. A galinha. Sim. Então, um mau hábito, a questão do ioiô é, o cão, deixa-me só 2 minutos. O cão, o que acontece é, nós ensinamos o cão, muitas vezes nas escolas, ele vai à frente, quando ele for à frente e puxar a trela, volta para trás. E ele vai, e aqui recebe a comida. Vai e puxa. E depois já volta e a comida. E ele puxa. O que é que ele está a aprender? Que é o ioiô. Exato. O ioiô é, ele vai para receber o reforço. Não é que ele compreenda que o reforço está aqui. Ele pensa, devido à quantidade de informações que nós passamos e que não estamos atentos, o exercício para mim é, sempre que tu estás ao meu lado, tu comes. Isto é o que eu estou a pensar. Receptor transmissor, o fone estragado. Para o cão é, eu vou à frente, estico a trela, depois de esticar a trela, dou meia volta, meia lua e paro. E aqui é que começa a comida. O exercício para ele é, andas, esticas, voltamos para trás e recebes a comida. E eu penso, só quando estás aqui é que recebes a comida. Está bem? Para quando a pessoa para, a trela estica e ele vai voltar para ficar ao lado. E o João pensa que está a reforçar porque ele veio para o seu lado. E o cão diz, eu para receber a comida tenho de esticar a trela, ir até ao final, voltar para trás e que é como. O exercício é muito mais complexo e muito mais vasto do que o simples facto de é aqui que tu comes. Sim. Fase estranho, rápido. Fase estranho. Eles aprendem. Numa primeira fase, nos primeiros 2, 3 meses, eles já estão a ser trabalhados. A obediência de rua, em que eles sabem, aprendem o que é definir um passeio, o que é escolher o alcatrão e o passeio, o que é canteiros de árvores de passeio e canteiros de jardins de uma maior dimensão. Aprendem a fazer xixi e cocó na borda do passeio junto ao alcatrão, está bem? Que é para, numa sociedade evoluída, por isso é que nós temos os limpadores de passeios. Diga? Como é que se ensina isso sem não? João, levante-se. Enquanto vamos? Dá em 3, 3. 15 euros. Não é 15 euros Mas ele... Associa isto à alimentação diária.
Faltava esse dado inicial. No caso do João, atualmente será a remuneração financeira. Mas esse clicker é usado quando ele age bem ou quando age mal? É quando aqui vamos bater na questão do Jaime, que é da galinha. A galinha serve para o treinador ganhar velocidade de resposta. Ele sempre que faz o certo, eu clico. O exercício, eu não sou apologista do treino de galinhas, ok? Eu não sou apologista. Pense numa cor. Vai-me dizer uma cor. E quando eu a vir, eu vou clicar. Pense numa cor comum a todos. Uma cor amarelo, azul, amarelo, verde, preto. Diga. Mas comum a todos? Sim, uma cor que se encontra nesta sala. Preto? O que é que eu estou a clicar? Cada vez que eu clico. Quantos pretos eu cliquei? Quantos pretos eu vi? O seu computador, o outro computador, o fio, o carregador, o telemóvel, a mala, a Lara, a janela, a base da mesa, depois a aluna, o aluno, o telemóvel, a lapiseira. Eu trabalho assim. E a conduzir. Para trabalhar a psicometricidade, está bem? Então, eu vou conduzir. Todos já fizemos quando éramos pequenos o jogo das matrículas. Quando virmos então, eu faço o mesmo exercício. Quando virmos o número 9, se formos na autoestrada, é só 9. É o quilómetro, é à saída, é na matrícula, é no número da matrícula. Eu tenho que conseguir identificar e saber o que é que eu estou a reforçar. E é assim que eu vou reforçar o cão. Quando nós queremos, prático, o que não queremos que ele não destrua os chinelos. Não é? Eu vou deixá-lo destruir os primeiros 2 chinelos, que é o primeiro par. Aqueles 2 chinelos que eu tenho, que ele vai buscar, é para trabalhar. Ele vai buscar e eu, em vez de dizer, não, está quieto, está quieto. Não. Olha, tens aqui outro chinelo na troca desse. Então eu troco sempre 5 euros por 5 euros, 50 euros por 50 euros, 500 euros por 500 euros. É mais complexo do que parece. Porque o animal aprende a esta velocidade. Eu dou-vos a informação da forma que ele aprende. A 200%. Porque ele não faz outra coisa senão observar-nos. Nós chegamos a casa e ele está... que é que... para a direita. Para a esquerda. Eu vou aplicar a lógica do reforço e nunca o castigar. Está bem? Vamos acabar. Entende? É mais fácil se outra vez. Eu tenho aqui uma dúvida. E sempre que clico, o que é que dá ao cão? Comida. A sua própria comida. Numa fase, eu trabalho com comida. Se eu estiver a ensinar o cão, se for para serviço, a ir buscar chinelos, a ir buscar meias, a ir buscar a abrir portas, a acender luzes, portas, é com comida. Chinelos, roupa, utensílios da vida diária, para mim, é com o próprio objeto que ele está a ir buscar. Ou melhor, é assim que deveria ser feito. Eles aprendem, vais buscar o chinelo em troca de comida. Porque eles estão numa fase que não pode, eles não devem saltar fases da aprendizagem do cão e deles para benefício pessoal. Senão eles ficam com falha na aprendizagem e não compreendem a construção do animal. O prédio constrói-se de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, eu vou trocar sempre. Ele foi buscar o chinelo. Eu digo, fantástico. Foste buscar o chinelo, agora eu quero esse chinelo. Muito bem, toma outro chinelo. Então eu vou trocar sempre um reforço pelo mesmo valor idêntico ao do reforço. Isto é, um chinelo por um chinelo, um par de meias por um par de meias. É que Pavlov, a ideia é que não, Skinner. Nós já estamos em Skinner. Já está no operante. Exato. Já não, eu digo, a base... Sim, é o Skinner. Eu estou a imaginar... Mas depois é operante total. Claro, sim. O operante implica a compreensão do cão, não é? E o que eu estava a pensar era... A minha ideia era ele salivar só quando sentir os passos do tratador. Não. Porque o Pavlov não começou com salivar. Não se esqueçam, o Pavlov começou com abrir a porta e trazer o saco e o cão... e ele, oi, depois que abre a porta, espera aí, então, foi da porta
à campainha. E ele controlou, desde o momento em que trazia a ração no carrinho de mão para passar, à campainha. Sim, eu conheço a história do Paulo Alves. Mas de qualquer das formas não é isso. Eu estava a pensar, era como é que eu passava fiquei interessante por causa da questão da epilepsia. A epilepsia é por amostras. E é muito interessante, porque a epilepsia é uma comorbilidade muito frequente nas pessoas com déficit cognitivo. E então acontece uma coisa extraordinária, é que muitos deles têm que ser vigiados através de videovigilância e isso é complexo. E essa ideia do cão é fantástica, quer dizer... Porque o cão... Agora, como é que eu ensino um cão, por exemplo, que um miúdo tem uma epilepsia... Deixa-me só explicar. Existe uma filosofia por trás, uma ciência por trás, que é o nosso corpo sofre alterações 15 a 20 minutos antes de cada ataque, cada crise. Tal como o diabético, o epilético. Estão os dois no mesmo patamar de informação. Sim. Vamos imaginar que haja um padrão. Sim. Exato. O padrão é este. O padrão. Então, eu vou trabalhar, o cão vai começar, eu vou-lhe ensinar um comportamento, adaptado às necessidades daquele possível utilitário, que seja que seja aceitável pela família do utilitário. Então, o cão, ao ter aquele comportamento, eu sei que a criança vai ter um ataque, uma crise. E nesse momento eu começo a prevenir-me minimamente para a crise. Depende das condições e do espaço onde esteja. Dá mais trabalho porque nós temos de ter amostras. E tem que ter o indivíduo. Uma fase posterior. É uma fase posterior. Sim. Porque a base do treino é associar um comportamento a algo. Aquele odor é este comportamento, como na droga, como nos narcóticos, como nos explosivos, está bem? A base para a epilepsia e para os diabéticos é idêntica. A diferença é as pessoas, como utilizam o castigo, seja ele negativo ou positivo, ou reforço negativo até, dificulta o trabalho. Porque vai-me atrasar a resolução, vai-me atrasar o processo de aprendizagem, a motivação por parte do animal. Mas os comportamentalistas apostam no castigo. A punição é a forma de correção. Sim, mas não para os dinâmicos. Sim, mas nós, como eu João, sou apologista de que algumas patologias posso trabalhar alguma base, alguma forma de entrar no obsessivo compulsivo. Claro. Comportamental, após isso sou dinâmico. Com o autista, numa base comportamental, porque eu tenho de conseguir chegar lá. Depois, dinâmico. Porque eu sei que a base sim, claro. É efetiva. Passa por. Então, nós trabalhamos com algumas adaptações. Porque eu não quero que a Lara seja uma psicóloga comportamental ou dinâmica. Eu quero que ela consiga chegar ao utente e à equipa e mostrar. Nós também mudamos as mentalidades das equipas. Porque as equipas aprendem na formação que vão trabalhar em equipas multidisciplinares. Mas isso implica que eu passe o meu conhecimento a cada um dos intervenientes e explicar. No meu caso, quando eu estou a trabalhar, as respostas são estas e eu faço isto. E vamos brainstorming sobre a questão. Que nem sempre acontece. Porque depois vamos falar do caso. Estamos sempre atrasados, as reuniões atrasam sempre. Estamos sempre entalados. E eu acabo por não criar esse hábito. Outra é, eu não vou... Vou já começar a arrumar. Eu não vou... O gesto é que não faz não. Eu serena, calmíssima. Eu sou todo comportamental. Eu não vou assistir às suas sessões. Porque se eu trabalho numa instituição, não tenho capacidade de ter assistir às suas sessões. Então estou prejudicado, indiretamente. Não estou a aprender consigo, não estou a ver como é que trabalho. O que nós tentamos trabalhar ao máximo é realmente isso. E é partilhar, eu possibilitar a João vir às minhas sessões, o Jaime vir às minhas sessões, explicar o que é que eu vou fazer, fazemos muitos relatórios, que é para mostrar que comprovamos o trabalho. Para depois podermos passar aquilo para métricas.
Que é a única forma claro. de avaliar. E planificar outra vez. Sim. E nós tentamos todos os meses adaptar a planificação e os exercícios já fazemos o que não fazemos. Mas nem sempre é fácil. Muito obrigado. Esta pressão, mas temos... Não, fazem bem. Até nos pôr para aprender a falar. Diga? A comunicar. Não têm vergonha. Esta gente não tem vergonha. Nós não tivemos Não tem vergonha. Não estou calado, Clara. Fazemos uma pausazinha de 10 minutinhos só para tentar respirarem, mudar de canal para outra temática. Está bem? Mas estão calados. É um dia muito especial. Sexta-feira. Amanhã tem uma apresentação também que o professor já vai ser simulado. Está sempre longe da cara. Nesta turma lá de desenhos podem voltar a uns detalhes que elas ficam a abaixo de 18 é sempre acho que eu cheguei a ter com 3 filhos, não é? 4 filhos. Nada. Os Estados estranhos são bonitos. É o meu problema. Não consigo explicar. Mas tem que ser mas ela dá na segunda vez que ela passa. Mas só no primeiro dia que passa a cadela. Mesmo mas depois da segunda vez que passa, já passa Foi-se tudo embora. Ela não morreu. Agora montar. Ela morreu, exatamente. Mas eu faço aqui, não sei. Não, eu fiz tudo ajuda. Ai, precisa de um portátil que é meu. E eu tenho o que tenho. E estamos todos com o verbo ter. Muito bem, então vamos à nossa última parte de hoje. Seguramente uma das mais importantes da noite, pelo facto de abordar uma área também ela nova. A primeira parte que tivemos hoje, particularmente interessante, falava da terapia com cavalos. Vocês falaram nesta UC de uma série Vocês não podem fazer barulho porque estão secados fora. de soluções de mediação e raramente falamos na mediação com as famílias. Daí termos convidado a doutora Susana Lalanda, que é membro do nosso IACT e é uma amiga que de ontem para hoje aceitou vir falar convosco. Portanto, foi uma maldade que nos fizemos. Obrigada por ter vindo. Ora, muito boa noite a todos, antes de mais. Okay. Não? Temos Projetar mais a voz. Ok, projetar a voz. Assim está bom? Pode falar com isso nas orelhas, seria perfeito. Falar com não, elas quiserem falar, elas podem falar, não podem até claro. Ok? Teresa? É que agora está no computador hipersensível. Qualquer barulhinho, tipo uma mosca ao pé, ouve-se. É a televisão. Tadinha da Teresa. Isso é perigoso. Não é trabalho com coisas muito sensíveis. Eu tenho filhos. Eu por acaso estive numa conferência há pouco tempo via Skype em que eu ouvia constantemente a criança e a dada altura estava muito mais focada na criança do que o da mãe que estava a dizer. Não, eu não processo de dizer. Ora, portanto também não é fiável. É muito mais. Acho que sim. Portanto, a projeção de voz assim está bem? Estão a ouvir-me bem? Está a ouvir bem, Teresa? Sim, sim. Ok. Então, eu gostava de começar, antes de mais, por saber um bocadinho de vós e saber o vosso nome muito rapidamente e saber de onde vem, qual é a vossa formação de base. Está bem? Só para eu me poder orientar um bocadinho, porque foi assim um bocado...
rápido. Portanto, se pudermos começar já por aqui. É já por aqui. Eu chamo Maria João, sou psicóloga de formação e sou psiquiatra, nomeadamente neste mestrado. Maria João, posso estar lá assim? Claro que sim. Claro que sim. Então, meu nome é Irina, tenho 60 de comunicação social, agora estou no mestrado. Irina. Muito bem. Meu nome é Liliana, também sou licenciada em comunicação social e neste momento estou no mestrado de comunicação social. Liliana. Meu nome é Carla, sou formada em gestão de empresas e neste momento estou a trabalhar nas laboratórios da Escola Superior de Saúde de Leiria. Carla. Maria João, Irina, Liliana, Carla. Eu sou Rafaela, sou dos Açores, sou intérprete de língua gestual e vivo em Coimbra. Prazer. Sou Helena, sou tradutora. E a Helena? Muito bem. Prazer, Helena. Chamo-me Zita, sou licenciada em Novas Tecnologias da Comunicação e sou professora. Zita. Sou o João, sou licenciada em Comunicação Social e Educação Multimédia, lá de Educação Multimédia, trabalho aqui em Execução. Sou o Renato, sou intérprete de língua gestual portuguesa. Sim, eu conheço. Para falar. Muito boa noite. Olá, como está? Eu sou o Jaime. Gosta muito de. Pronto. Profissional. Gosta de mexer. Ok. Sim, mexemos muito com as mãos. Temos muito jeito. Sensibilidade. Temos muito jeito para mexer com as mãos. E também sou docente na SLEI. Portanto, estou a representar a SLEI neste mestrado. Trabalho com a Carla também. Então, eu queria e pediram para vos falar um bocadinho sobre aquilo que é a mediação familiar. Não sei se já alguém tem algum conhecimento ou se já ouviu falar naquilo que é a mediação familiar. Não? Vocês sabem que existe mediação familiar no nosso sistema judicial? Antes de mais, mediação é uma palavra que vos é familiar? Sabem o quê? Sim, temos de saber. Temos de saber, sim. É uma das palavras. Eu sou uma crente. Então, neste momento, nós temos em Portugal o gabinete, é o GRAU, o Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, e a função é essencialmente colocar as partes em comunicação. Ok? Aquilo que se veio a perceber durante algum tempo foi que existiam sistemas muito específicos de mediação. A mediação penal, a mediação comunitária e a mediação familiar. Existem outros, mas essencialmente a familiar, que é aquela que eu vos trago. A mediação familiar tem características muito singulares e muito próprias, precisamente porque tem muito de emoções e mexe exatamente com aquilo que são as emoções. Para já, porque muitas das vezes, como é que isto se mexe? É só ligar enter. Ou então aí, não, é melhor no computador. Nessa coisa que é nesse. Enter. Exato. Ora, ok. Eu fui escolhendo algumas imagens, até porque eu gosto muito de imagens. E as pessoas escolhem a expressão do. Eu gosto muito de imagens e eu acho que as imagens têm muito de expressivo, não é? E esta imagem coloca, e é uma específica da mediação familiar, e coloca-nos em ênfase as crianças. E depois temos duas figuras que estão aparentemente bastante zangadas entre si. E as crianças ficam no meio. Aquilo que a mediação familiar, enquanto propriamente do sistema judicial pretende, é conseguir fazer com que estas duas partes, normalmente o pai e a mãe, consigam entender que a parentalidade é um processo que é contínuo. Independentemente, enquanto casal, eles deixarem de funcionar, deixarem de existir, o nós, existe ali sempre uma ligação que vai continuar, que é contínua. E então, aquilo que se pretende e aquilo que é o nosso objetivo enquanto mediação familiar é fazer que as partes percebam que não são só as suas emoções que estão em causa, mas acima de tudo o bem-estar da criança. No fundo, e eu costumo dizer isto muitas das vezes, aquilo que a mediação proporciona ao sujeito
É a oportunidade, através da comunicação, poder-me colocar no lugar do outro. O calçar os sapatos do outro. E isto é crucial para que a comunicação aconteça e seja bem recepcionada, para que eu consiga perceber, afinal, o que é que o outro sentiu quando eu disse determinada situação. Qual foi o impacto das minhas palavras no outro? E isto é fundamental. Eu depois acabei por hoje tirar assim e tentando saltar um bocadinho mais, até porque a hora já vai um bocadinho longa. Tentei pensar naquilo que eram as vantagens da mediação. Vocês conseguem? Da mediação familiar. Eu fiz aqui um resumo muito sucinto daquilo que é o sistema de mediação familiar. E, como eu vos disse, comecei por falar-vos um bocadinho daquilo que é o sistema judicial e a verdade é que já se percebeu que a resolução por via do tribunal, não é? Pela figura do juiz, começa a perder algum sentido. Começa a perder algum sentido porque eu não sou parte integrante da resolução. E as coisas fazem mais sentido, mais facilmente conseguimos que um acordo seja cumprido quando eu tenho um papel ativo naquele acordo. Certo? Então, posto isto, quais são para vós as grandes vantagens de uma mediação familiar? Posso fazer uma pergunta antes de... Sim, Rafaela, com certeza. Agora perguntei aqui à Helena porque fiquei na dúvida se me tinha passado essa informação, mas não se apresentou. E agora, no seguimento desta conversa, estava a pensar qual será a formação. Faz sentido. Por acaso faz sentido essa parte. Pronto, ok. Portanto, eu sou a Susana, eu tenho formação em mediação de conflitos. Ainda não fiz este nível de mediação familiar. Tenho duas áreas de interesse. Adoro a mediação penal e adoro a mediação familiar. A penal, porque eu acho que é a oportunidade da vítima poder dizer ao agressor, e atenção que aqui não é qualquer tipo de violência, qualquer tipo de acontecimento que pode entrar em mediação, okay? São muito na base daquelas quase provocações orais, quando as difamações, por exemplo, são daqueles atos que podem seguir a uma mediação penal. Eu acho que é a oportunidade de darmos a voz e a palavra à pessoa. E então, estas são as minhas duas áreas de eleição. Até porque eu acho que é importantíssimo, eu nunca me esqueço de um caso que aconteceu em mediação penal, em que foi a oportunidade, quando as partes conseguiram parar e colocar para trás aquelas tricas, aqueles insultos, aquelas coisas, e conseguiram perceber que quando a outra dizia que era ladra, que aquilo tinha um impacto fenomenal no outro e que a magoava. E a partir do momento que a pessoa conseguiu dizer-lhe isto, teve a oportunidade, e isto em julgamento não acontece, porque as partes não falam, não há comunicação, não é? A partir do momento em que a outra disse isso, foi: eu não tinha noção que me magoava tanto. E toda a gente ficou: hello, estás a chamar ladra, amiga. Não é? E a verdade é que, rapidamente, aquilo que são as nossas defesas, quando nós estamos ali completamente iriçados, todos com os nossos mecanismos de hipervigilância, qualquer palavrinha, qualquer movimento, e há um bocadinho o colega anterior falava dos comportamentos, não é? Qual é o comportamento? Às vezes até nós formos assim, estamos a ouvir o outro, e a interpretação que se faz do outro lado é que nem sequer me está a ouvir, quer dizer, é preciso uma lata. E às vezes, se calhar, a outra pessoa está assim: mas tenho medo que a qualquer momento ela me salte e me agrida. São duas leituras completamente diferentes. E isto em mediação é possível. É possível eu ouvir o outro. Pronto. Posto isto, a minha formação de base é psicologia e tenho formação na área da mediação familiar, na área da mediação de conflitos. Okay? Ainda não fiz a especialidade. E agora tive-vos feito uma pergunta. Pronto. Rafaela, quer pensar? Já agora, rapidamente. Quero relembrar a pergunta. As vantagens da mediação. Resolução de conflitos. Sim. Deixa de haver promoção do diálogo. Sim. Deixa de haver representação através de um advogado, passa a intervir diretamente a pessoa. Isso significa que há autodeterminação. É? Autodeterminação no sentido em que o sujeito
pode decidir sobre si mesmo, sobre aquilo que quer para si. Exatamente. E não aconselhar. E não? Os advogados têm tendência ao defenderem a pessoa da maneira mais indicada, a tomarem uma decisão por ela, no sentido de vamos optar por esta situação, porque a nível da pena ou a nível da resolução vai ser mais benéfico. Mas até pode ser mais benéfico, mas a pessoa pode ter feito algo mais errado do que Está vendo? É melhor fechar a janela. O advogado até pode resolver a coisa de maneira a ser menos, uma pena, por exemplo, menos pesada à pessoa, mas a pessoa até querer, ao nível da resolução do conflito, querer dizer o que sente, até pode ser pior para ela, mas pior para ela a nível de pena, mas deixar a pessoa mais liberta, se ela achar preferir essa situação, pode sempre optar aí pela ideia do advogado, mesmo numa situação de mediação. Ok, então temos a autodeterminação, certo? O poder do sujeito decidir sobre si, não é? Sobre aquilo que quer para si. Depois falávamos na resolução, não é, Rafaela? Ou seja, para além de ser eu que posso decidir sobre aquilo que quero para mim, também tenho sou um elemento construtor. Ou seja, dá-me uma ideia positiva acerca de mim mesmo. Muitas das vezes, numa situação de conflito, eu tenho tudo menos ideias positivas acerca de mim. E depois há uma coisa que é fantástica. Significa que a família nunca vai perder poderes, certo? A família tem a capacidade e ganha a capacidade de diálogo e de se ir ajustando, de ter flexibilidade. E outra coisa é que, não esquecendo que existem crianças, estamos a dar um exemplo de que, pelo diálogo, eu consigo chegar lá. Que é aquilo que nós todos desejamos, não é verdade? Portanto, e por um diálogo direto, não é? Que é feito, não é mediado por ninguém, portanto, sou eu e outra pessoa que estamos em conflito. Há uma técnica que se utiliza em mediação familiar, que é o jogo da cadeira vazia. Ou seja, normalmente em mediação existe a figura do mediador, que está, imaginamos, o José e a Maria, ok? E muitas das vezes eles falam entre eles, só deles, aquilo sai automático. E quando existe um filho, aquilo que nós fazemos é, entre eles, colocamos uma cadeira vazia. E às vezes dizemos, olha, Luís, como é que é? Quer dizer alguma coisa? Vamos imaginar o que é que o Luís sentia nesta situação. E isto permite que eu, José, me descentre da minha posição e me tente colocar no lugar do outro. Tentar perceber o que é que o meu filho, o Luís, pode sentir. E isto é crucial. É esta descentração, é esta autodeterminação que é extraordinária. E eu queria falar-vos de uma associação a que eu pertenço. Pertenço à Associação Pais em Rede. E a Associação Pais em Rede é, acima de tudo, e gosto de lhe chamar assim, um movimento cívico de cidadãos e de amigos e de familiares de pessoas com deficiência, que acreditam realmente que existem direitos e que merecem ser defendidos. Agora, aquilo que falámos em mediação, e daí eu ter-vos falado um bocadinho daquilo que é a mediação do sistema judicial e das vantagens, a ponte é a autodeterminação. Aquilo que nós percebemos muitas das vezes nas famílias, e falo-vos apenas das famílias com jovens com deficiência, jovens e crianças, independentemente, e que estas famílias estão tantas vezes perdidas porque o receber um diagnóstico